Fala aí, galera, boa noite. Vamos começar aí nossa primeira aula de exercícios de leis penais especiais. Alguns chamam de leis extravagantes, outros de leis penais especiais. Enfim, a nomenclatura é o que pouco importa, né? Eu não sei aí se você é meu aluno de teoria também, se você está assistindo. Eu ministrei um domingo aí uma aula de teoria, né? Aqui de leis penais especiais. Não sei se você assistiu ou se você reviu a aula. Enfim, mas você vai ver que conforme a gente for solucionando as questões, eu inevitavelmente vou falar um pouquinho da teoria. Então eu vou fazer assim com você. Antes de eu começar a resolver qualquer questão, a gente vai fazer aqui um acordo. Você deve estar com o seu material aí, você deve estar acompanhando as questões. Não sei se você viu, mas no final tem um gabaritozinho para você. Você não vai colar do gabarito, né, meu amigo? Porque se você vai pegar a questão para colar do gabarito, por que você está olhando para minha cara? Olha só para a questão. Vou fazer assim contigo. Tem aluno que durante o carnaval perdeu o código no bloco. Foi com o caô de que ia estudar, levou o código para o bloco, chegou lá no bloco, perdeu o código. Aí o que eu fiz? Eu trouxe o meu próprio código, o meu código que eu estudo, que eu utilizo na minha vida profissional, eu trouxe. Por que disso? Porque eu vou fazer assim com você. Conforme a gente for solucionando as questões, eu vou ter que falar da teoria? Vou falar um pouquinho da teoria e vou pegar o código e vou ler o artigo correspondente à questão que nós estamos solucionando. Então você que tem seu código, você pega o seu código agora, vai lá, eu te dou aí 1 minuto, tu pega o teu código, deixa o seu código do lado, pega uma caneta, um lápis, para você poder fazer remissão, sublinhar, destacar aqueles termos que são realmente importantes, tá bom? Leis penais não é difícil, é uma matéria fácil, é a nossa primeira aula hoje de exercício. Nós vamos ter uma segunda aula semana que vem, né? Praticamente aí, algumas leis são praticamente letra da lei mesmo, letra fria da lei, uma situação ou outra é que gera alguma controvérsia, mas não há nenhum problema maior nisso. Eu vou falar devagar, pausadamente, para você poder compreender, beleza? Tranquilão? Tá com o seu código do lado, não tá? Vamos começar a resolver isso aqui então. Vamos para a primeira questão aqui da nossa aula. Vamos para a questão número 1. E a questão número 1 fala assim: considera-se autoridade para os efeitos da Lei 4898 de 65 o serventuário da Justiça. Bom, se você não sabe, a Lei 4898 de 65 é a lei que trata do abuso de autoridade, certo? Você, a essa altura do campeonato, não entendeu ainda que a Lei 4898 é a lei de abuso de autoridade, você bota a sua mão na cabeça e pede ajuda a Jesus Cristo, porque você está num caminho errado. Essa aqui é a lei de abuso de autoridade. E ele está me dizendo que o serventuário da Justiça é considerado funcionário público, nessa autoridade, para os efeitos dessa lei. Isso aqui está certo. A questão número 1 está correta. Eu já sei que está no artigo 5º dessa lei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir que não sei, vou pegar aqui o meu código, você pega o seu aí, vai lá no artigo 5º da Lei 4898, deixa eu deixar o apagador aqui do lado, vou aqui no artigo 5º da 4898, vamos lá, vamos abrir aqui, 4898, vamos ver se isso está certo, vamos ver se realmente esse camarada é considerado autoridade para a lei. Achou aí o artigo 5º da 4898? Foi? Eu vou ler aqui para você, ó, você que está sem o código. O artigo 5º diz assim: considera-se autoridade para os efeitos desta lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Cuidado com o finalzinho do artigo 5º, porque o finalzinho do artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade diz que é considerado funcionário público, autoridade pública, inclusive aquela pessoa que exerce algum tipo de função pública, ainda que de forma transitória e sem remuneração. A gente pode usar como exemplo aí os jurados, né, que compõem aí o conselho de sentença do tribunal do júri. São pessoas que não possuem remuneração e estão lá de forma transitória. Os mesários no dia da eleição. Aí você que está estudando penal também, você vai pegar o artigo 5º da Lei 4898, que está dando o conceito do que é considerado para ele autoridade pública, correto? Você vai pegar o artigo 5º
da Lei 4898 e vai fazer uma remissão ao artigo 327 do Código Penal. Você vai lá no artigo 327 do Código Penal. Agora, por que dessa remissão? Porque o artigo 5º da Lei 4898 traz o conceito de agente público para essa lei, né? De autoridade pública. Eu estou com agente público na cabeça, perdão. Autoridade pública. O artigo 327 do Código Penal traz o conceito de funcionário público. Então, você estuda as duas coisas juntas. É lógico que quando você vai estudar direito administrativo, o professor de direito administrativo ele te dá um outro conceito. Mas não nos interessa aqui no âmbito penal o conceito do direito administrativo. Deixa o conceito deles para lá. Isso não interessa por hora. E por que não interessa? Porque o Código Penal, assim como a Lei de Abuso de Autoridade, os dois diplomas trazem um conceito próprio. E você deve preferir o conceito legal. Então faz uma remissão aí, perfeito? Ao artigo 5º e ao artigo 327 do Código Penal. Vou botar aqui do lado de novo o meu código. A gente já viu então que a questão está correta. O Serventuário da Justiça é sim autoridade pública para os efeitos da Lei 4898. Está lá no artigo 5º da lei. Perfeito? Tranquilo? Vamos para a segunda. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de grave ameaça, causando-lhe sofrimento mental em razão de discriminação religiosa. Não é isso? De religiosa? Isso. Discriminação religiosa. Bom, primeiro eu tenho que saber onde está o conceito de crime de tortura, né? O crime de tortura tem uma lei específica, que é a Lei 9455. Se não falhar minha memória, é de 97 essa lei. Lei 9455, que é a lei de tortura. E o que eu vou fazer mais uma vez? Vou pegar o meu código e a gente vai ver se a questão está certa ou está errada. Eu já vou te adiantar que a questão está certa. O artigo 1º dessa lei, ele realmente traz essa conduta como sendo uma conduta criminosa. Então vamos na 9455. Outra dica que eu vou te dar aproveitando aqui, ó. Se você vê o meu código, tem as famosas orelhas, ó, tá vendo? Ó? A orelha ajuda você a encontrar a lei na hora que você for procurar. Então não fica com vergonhinha de botar a orelha no seu código, porque não é vergonha não, meu irmão, te ajuda muito. Bom, 9455, lei de tortura. Vamos ver realmente se isso aqui é tortura. Vamos para o artigo 1º. O artigo 1º da lei diz assim: constitui crime de tortura. A inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Aqui o examinador apenas se referiu ao mental, correto? Se, aí eu vou te ensinar a fazer uma questão de prova agora. Se no artigo 1º, inciso 1 da Lei 9455, ao invés do legislador ter colocado físico ou mental, ele tivesse colocado físico e mental, ou seja, trocou a expressão ou pela expressão e, né, o conectivo, o ou pelo conectivo e, se ele tivesse feito essa troca, a questão estaria errada. Porque o examinador teria colocado apenas a expressão mental. É que o e não está aqui, o aditivo e não se encontra aqui no artigo 1º. O artigo 1º diz físico ou mental, então tanto faz um ou outro. É importante você entender isso. Porque se você tivesse com o aditivo e em mente, a resposta da nossa questão estaria errada. Perceba que o crime de tortura ele ocorre tanto se o sofrimento for físico ou mental. Não precisa ser os dois, ou um ou outro. Perfeito? Então você dá uma grifada aí no físico ou mental. Beleza? Bom, então aqui físico ou mental em razão de discriminação religiosa. Vamos ver onde está a discriminação religiosa. Ela está a linha A, a linha B, a linha C do inciso 1º. Diz assim: em razão de discriminação racial ou religiosa. Também não há o aditivo e, também é ou. Então, artigo 1º, inciso 1, a linha C. Eu não lembrava qual era a linha. Artigo 1º, inciso 1, a linha C.
Essa espécie de tortura é o que a gente chama de tortura discriminatória. Ou, como querem alguns doutrinadores, tortura racial. Essa tortura leva um nome. A tortura do artigo 1º, inciso 1, a linha C, é conhecida como tortura discriminatória ou racial, tá bom? Em razão de questões religiosas ou raciais. Então, a nossa questão número 2, voltando aqui, ela também está correta. É que eu tenho que trocar aqui o apagador pelo código. Então, número 1, número 2, gabarito correto. Vamos para a próxima questão aí, vamos para as próximas questões, né? 3 e 4. Vamos ver aí o que está escrito aqui na 3 e 4. 3 diz assim: constitui crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente submeter à tortura criança ou adolescente sob sua guarda, sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Bom, primeiro que o Estatuto da Criança e do Adolescente, se você não sabe ainda, é a Lei 8.069 de 90. A Lei 8.069 de 90, então, é o ECA. Para eu saber se é crime submeter a criança ou adolescente à tortura e crime previsto no ECA, eu tenho que ir lá no ECA. Mas eu já vou te dar logo uma dica aqui. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele previa realmente como crime essa prática aqui da questão número 3. A questão número 3 traz uma conduta que era prevista como criminosa lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que o legislador realizou uma alteração na lei de tortura, ou seja, na lei 9455. E o que ele fez, o legislador, com essa alteração? Com a alteração que ele realizou na lei 9455, ele revogou de maneira expressa o artigo do Estatuto da Criança e Adolescente que tratava do crime de tortura contra esses sujeitos passivos, ou seja, a criança, vou falar menor, contra o menor. Então, o crime de tortura, que antes era previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, ele foi revogado. Mas ele foi revogado, mas foi levado lá para a lei de tortura. E ele foi levado para a lei de tortura como uma causa de aumento de pena. O legislador ele disse assim, olha, não é crime, não é mais crime previsto no ECA. Agora é crime na lei de tortura e mais, com uma causa de aumento de pena. Então, o crime de tortura praticada contra o menor é crime previsto no ECA? Não é. Já foi, mas não é mais. O examinador ele sabe disso. Por isso é que ele coloca essas pegadinhas em prova. Cuidado com isso. Isso aqui já foi crime previsto no ECA, não é mais. Logo, só podemos chegar à conclusão que a questão número 3 ela se encontra errada. A questão número 4 diz assim: de acordo com a doutrina, os sistemas de definição dos crimes hediondos são o legal, o misto e o judicial, sendo certo que o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema legal. Bom, vamos entender primeiro cada um dos sistemas para a gente poder ver qual foi o sistema adotado pelo legislador brasileiro. Eu vou na ordem que o examinador colocou. Ele falou que o primeiro sistema que a doutrina menciona é o sistema legal. O que é o sistema legal de crimes hediondos? É o legislador que, através da lei, óbvio, define quais são os crimes hediondos. Ele coloca um rol, mas um rol taxativo do que é considerado crime hediondo. Ou seja, é a lei, é o legislador, através da política criminal, que vai dizer se determinada conduta é ou não considerada criminosa. E esse rol é taxativo, ou seja, somente é crime hediondo aquilo que o legislador previu como sendo crime hediondo. O sistema judicial, a seu turno, é aquele sistema onde o juiz, diante do caso concreto, vai definir se determinado crime é ou não considerado hediondo. O juiz vai olhar para a conduta, vai olhar para o crime. Se ele achar que aquele crime é muito grave a ponto de ganhar o adjetivo da hediondez, ele, juiz, vai considerar aquele crime como hediondo. Ou seja, cabe ao julgador
definir se determinado crime é ou não hediondo. O sistema misto é um sistema que mistura, né, que junta aí os dois outros anteriores que nós vimos. O legislador ele coloca um rol de crimes que ele considera hediondo. Só que ele dá margem para o juiz para, diante do caso concreto, avaliar se aquela conduta pode também ser considerada hedionda. Ou seja, o rol de crimes colocados pelo legislador quando se trata do critério misto é um rol exemplificativo. Ele dá margem ao julgador para, diante do caso concreto, considerar também uma conduta hedionda ou não. Você sabe que aqui no Brasil, nós adotamos no direito penal o princípio da legalidade. E onde é que está escrito isso? Como é que eu sei que aqui no Brasil a gente adotou o princípio da legalidade? Meu irmão, se você está estudando direito penal e aí, até agora você não entendeu ainda que foi o princípio da legalidade o adotado, parceiro, tu tá mal, meu irmão. O princípio da legalidade, ele está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Se você não sabe, se você esqueceu como é que é 39 número romano, tô até querendo rir aqui, mas você pode ter esquecido, é normal. Às vezes eu me enrolo com L, X, do V, do pau e por aí vai, e às vezes eu me enrolo. Então se você esqueceu como é que faz, é o seguinte, o 39 é 3x, pau, x. Vai lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, você vai ver que lá está o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade também se encontra no artigo 1º do Código Penal. Aí se você for uma pessoa esperta, você está com o seu código aí, não está? Pega o artigo 1º do Código Penal e faz remissão ao artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Aí você pensa, se o princípio da legalidade diz assim para mim, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, qual você acha que foi o sistema adotado aqui no direito brasileiro? Só pode ter sido o sistema legal. Então a questão número 4, que a gente está estudando aqui, a número 4 ela está correta. Porque o sistema realmente é o legal. Somente se considera crime hediondo, correto? Aquele que o legislador, de maneira taxativa, em um rol taxativo, considerou hediondo, em razão do princípio da legalidade. Tranquilo? Então vou apagar aqui a número 4, vamos para a número 5. Vamos ver o que a questão número 5 fala pra gente aí. Tá beleza, galera? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Eu tô falando devagar. Você tá vendo que eu tô falando bastante teoria. É para você poder acompanhar. Você já pulou o carnaval, né? Para alguns o carnaval acabou no domingo agora. Para mim, eu sou uma dessas pessoas. O carnaval acabou no domingo. Se você tá assim, ainda tá pegando no tranco, ainda tá começando o ano, beleza. Eu já quero te adiantar o seguinte, para muitas pessoas, o ano começou ontem, né? Dia 19 de fevereiro. Hoje não é dia 20? É isso? 19, até meio que fora. É isso mesmo? Não, ontem, dia 17 de fevereiro. Não é isso? Nem sei. Que dia que eu tô, meu amigo? Nem sei. Mas para muitas pessoas, o ano começou ontem. Para mim, o ano só vai começar dia 3 de março. Porque eu já quero avisar para você, meu aluno, que dia 2 de março é meu aniversário. Então, o que você faz? Manda e-mail aqui para o curso, pedindo o endereço, você manda por Sedex o meu presente, tá bom? Mas não manda carta bomba não, porque se você mandar carta bomba, chegar aqui e a carta falhar, eu já quero adiantar para você que eu vou devolver, tá, para o remetente. Então você presta atenção no que você vai mandar para mim, tranquilo? Então vamos lá, ó, dia 2 de março é meu aniversário, hein, galera? Olha aqui, ó, vamos lá. Vamos para a quinta aqui, quinta questão aqui do nosso exercício. O 5 diz assim, a pena do crime de tortura é aumentada se o crime é cometido mediante sequestro. Não é isso? Isso aqui, a 4 a gente já viu que está certa. Ele está perguntando aqui se a pena do crime de tortura, já está careca de saber que a tortura está prevista na Lei 9455 de 97. Inclusive a gente já até leu aqui um pedacinho dessa lei. Ele está dizendo que a pena é aumentada se o crime é cometido mediante sequestro. Você acha que aumenta ou não aumenta? Meu irmão, está certo. A gente leu um pouquinho antes aqui o artigo 1º, parágrafo 4º dessa lei, e a gente viu que o parágrafo 4º do artigo 1º dessa lei trazia algumas causas de aumento.
E eu lembro que o que eu li para você, inclusive, foi em relação à criança ou adolescente. A gente viu lá aquela discussão acerca do 2... Discussão não, né? Aquela situação do artigo 233, que foi expressamente revogado pela lei de tortura e agora passou a ser causa de aumento de pena na lei de tortura. Você tem que ter na sua cabeça, eu vou ler aqui, vou pegar o código que está aqui do meu lado, eu vou ler, mas já vou adiantando. Você tem que ter na sua cabeça o parágrafo 4º do artigo 1º. Cara, quem foi meu aluno sabe que eu não erro. Você tem que ter isso em mente. Isso aqui, cara, tem que estar na sua cabeça. Por quê? Porque essas causas de aumento adoram cair em concurso público. Eu vou te provar que o sequestro é uma causa de aumento. Vamos lá no parágrafo 4º do artigo 1º da lei 9455. O parágrafo 4º diz assim: aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, inciso 3º, se o crime é cometido mediante sequestro. Perfeito? Então está correta a número 5, está no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 3º dessa lei. Vou apagar, beleza? Estou dando nas costas para você não, é porque eu não tenho aqui outro jeito de poder ficar. Foi? Posso ir para a sexta questão? Então vamos lá, sexta questão. Está meio esquisito, porque está mal formatado. Mas vamos para a sexta questão, não tem problema, a gente lê aqui. A sexta questão diz assim: aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 2 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, e subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Pois bem, se você lesse essa questão sem conhecer a lei, você ia dizer que está certo, né? Porque realmente, se você for lá na Lei 9.099, que lei é essa 9.099? A Lei 9.099 é a lei que trata das infrações penais de menor potencial ofensivo. Ah, professor, mas a Lei 9.099 não cai na minha prova. Tem aluno que adora falar isso. Parceiro, bota agora na tua cabeça. O conhecimento ele nunca é demais, meu irmão. Então preste atenção. A Lei 9.099 é a lei que trata das infrações penais de menor potencial ofensivo. E quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? São 2. Primeiro, todas as contravenções penais. Todas as contravenções penais são consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo. Vou te dar uma dica. Contravenção penal também é conhecida como crime anão. Isso já caiu numa prova aqui no Rio de Janeiro. Se porventura você ouviu falar em crime anão, não é nenhum anão que está praticando crime, não. Crime anão significa contravenção penal. Então a expressão crime anão é sinônimo de contravenção penal. Então as contravenções penais, como eu ia dizendo, são infrações penais de menor potencial ofensivo. E os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos também são considerados crimes de menor, infrações penais de menor potencial ofensivo. Então aqueles crimes onde a pena máxima não ultrapassa 2 anos também são infrações penais de menor potencial ofensivo.